Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é dia 15 de abril de 2025. Estamos aqui nesta tarde de oração, acreditando que as nossas orações, as nossas petições, as nossas ações de graça têm chegado diante do Senhor, né? Eu creio que o Senhor tem ouvido as nossas orações e Ele está trabalhando. Sempre eu uso esse tipo de pensamento que é uma realidade. Deus não é mágico. A gente muitas das vezes assiste filmes aí, né? Eu faz tempo que eu não assisto. Mas a gente, quando eu assistia filme, eu via aqueles, né? Filme que tinha mágicos, né? A pessoa ali falava uma coisa e aparecia. Não, Deus ele trabalha. A Bíblia, quando Deus criou todas as coisas, ele até descansou. Né? No sétimo dia, Deus descansou, porque ele trabalhou. Só cansa quem trabalha. Então Deus trabalhou ali para fazer todas as coisas. O mundo que agora existe, as pessoas, os animais, as plantas, mas Deus trabalhou. Né? Pelo poder da palavra, mas ele trabalhou. E assim também, nos dias de hoje, né, Deus ele trabalha, e enquanto ele trabalha, ele vai nos ensinando, a nossa fé vai sendo acrescentada, porque vamos orando, vamos clamando, vamos, né, aprendendo com Deus, né, a ter paciência, a ser longânimo, como o nosso Deus é longânimo, mas a vitória vem, a resposta vem, Deus está conosco, Deus está do nosso lado, jamais ele nos deixa só. É como o pastor, né? É o pastor que toma conta das ovelhas. Ele nunca deixa as ovelhas, né, sozinhas, porque pode vir, né, o predador e levar as ovelhas embora. Assim o Senhor está conosco. Que nesta tarde você possa sentir aí, né, a presença gloriosa do nosso Deus. Que o Senhor possa estar te confortando, te consolando, te fortalecendo, te dando graça, te dando direção, te dando sabedoria, que o Senhor possa te dar saúde nesta tarde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, que o Senhor possa estar tocando aí na sua vida, na sua família, nos seus entes queridos, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, os seus planos, os seus projetos. Uma coisa eu faço, irmãos, e a que a gente faz e a gente vê que é bom, a gente passa para as outras pessoas. Uma coisa eu faço, é entregando tudo nas mãos de Deus. Isso é bíblico. Coloco tudo nas mãos de Deus e deixo, né, Deus cuidar, né, dos meus problemas, que não são poucos. Mas eu não desanimo, eu coloco nas mãos de Deus, falo com o Senhor, ó Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou perecer. Então eu coloco nas tuas mãos, que eu sei que o Senhor tudo pode, tudo sabe. Faça o melhor, faça a tua vontade nesta causa, Senhor, que eu tenho colocado nas tuas mãos. Assim a gente fica tranquilo, porque sabemos, irmãos, pela fé, que Deus está cuidando da nossa vida. Coisa ruim, triste, né, nos torna improdutivos é quando vivemos uma vida de preocupação. A preocupação nos limita, né? A preocupação tira o sono, a preocupação nos traz estresse, ansiedade. Então, nós, como cristãos, irmãos, precisamos descansar, aprender a descansar nas promessas de Deus, na palavra do Senhor. Por isso que é importante o cristão, nós, né, entendermos e praticarmos a palavra de Deus, porque ela nos ensina, né, a descansar no Senhor, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, né, a esperar com paciência no Senhor, né, a colocar as nossas dúvidas, problemas, dificuldades nas mãos do Senhor. A Bíblia nos ensina isso. Então, se nós praticarmos, com certeza, irmãos, né, com certeza Deus vai agir em nosso favor, né? Vai agir na nossa vida, vai fazer com que nós passemos por estas situações, pelas dificuldades, com uma vida tranquila, com um estilo de vida melhor.
Não podemos nos render, não podemos sofrer a pressão do mundo, das situações, dos problemas e agachar e se prostrar. O crente prostra somente nos pés do Senhor. Né? Nos pés do Senhor, sim, é o melhor lugar para se prostrar. Mas diante dos problemas, das situações, devemos levantar a cabeça, confiar em Deus e deixar Deus agir. Quem faz isso, irmãos? Quem consegue fazer isso? É só pessoa que confia em Deus. Como que eu faço, pastor? Você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa confiar. Já viu uma criança? Né? Pode estar, né, no meio de um temporal, de uma tempestade, no meio de uma situação de adversidade. Quando a mãe, o pai pega ali aquela criança no colo, ela dorme. Por quê? Ela se sente segura, protegida, guardada. Ela sabe que ali ela pode dormir, que o pai vai protegê-la de todo mal. Assim somos nós. Davi nos ensina isso. Ele deitou, dormiu, né? Porque Deus, né, estava ali guardando ele em segurança. Ele confiava em Deus. E olha que quando Davi escreve esse salmo, ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo procurado. Mas ele deitou, dormiu, descansou, porque ele sabe que Deus é a segurança dele. Sabia que Deus era a segurança dele. Assim somos nós. Como eu usei aqui o exemplo de uma criança, né, que pode estar a adversidade que for, mas ela ali, ela confia no Pai. Ela descansa no braço do Pai. Né? Ela sabe que o Pai quer o melhor para ela. Assim somos nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar posse dessa palavra? Irmãos, 2 Coríntios, carta de Paulo, 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, aqui está falando desta carcaça, está falando do nosso corpo exterior, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve, irmãos, olha o que Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que veem as que a gente vê são temporais, e as que a gente não vê são eternas. Que maravilha, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo, aqui finalizando o capítulo 4 do 2 Coríntios, né? Ele fala o desígnio e efeitos das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. E nós, cristãos, andamos por fé. Esse corpo, essa carcaça, ele vai desfalecendo, ele vai deteriorando. Tem jeito? Pode fazer cirurgia plástica, pode esticar daqui, pode esticar dali, pode tomar comprimido, creme, tanta coisa. Hoje está bem avançado, né? Hoje, né, temos aí creme para muita coisa, remédio para muita coisa, mas, irmãos, não adianta. Não adianta. Você pode esticar daqui, alisar dali, usar um creme daqui, não tem problema. Mas não adianta. Esse corpo físico, ele perece. Ele perece. Né? Vai se corrompendo, as rugas vai chegando, os músculos vai definhando, né? E aí vai. Não tem como fugir disso. Não tem como. A pessoa, lógico, deve fazer exercícios, né? Não é pecado fazer exercício. Você não pode querer cultuar o corpo. Porque tem pessoas que valorizam mais o corpo, quer estar com o corpo tão perfeito, valoriza mais o corpo do que a Deus. Aí é errado. Tudo aquilo que se torna em primeiro lugar na nossa vida se torna um ídolo. Seja corpo, seja alguém da família. Ninguém pode tomar o primeiro lugar. A prioridade é Deus. Agora, nós devemos cuidar, sim, do corpo. Fazer uma esteira, fazer um exercício, né? Cuidar da alimentação. Isso porque somos templo do Espírito Santo. Ah, mas pastor, nós não vai viver... Mas cuida. Que Deus te deu. Deus está vendo... Até mesmo o seu cuidado pela sua saúde, Deus está vendo, mas com ressalvas.
Não esqueça da saúde espiritual, porque tem gente, irmãos, olha, ela vai muito mais numa academia do que na igreja. Ela participa muito mais horas de academia do que de joelho e leitura de Bíblia. Aí já está invertendo a situação. Está vendo, irmãos? Que tudo nesta vida precisamos de um equilíbrio. Prioridades, Deus. Depois você pode e deve cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Né? Como eu disse, se você pode, tem condições, faz uma academia. Né? Compra aí, tem pessoas que têm dinheiro, condições, compra um aparelho de ginástica, põe dentro de casa. Cada um se vira do seu jeito, como pode. Mas o que nós não podemos fazer é pôr o corpo ou a nossa saúde física acima da nossa saúde espiritual. Tem que ter um equilíbrio. Porque, infelizmente, hoje, né, estamos vendo aí academia, né, lotada de pessoas saradas no corpo e doente na alma. Né? Estamos vendo, não só academia, a mesma coisa na igreja. Né? Pessoas com os corpos sarados, mas doentes na alma. E esse corpo é passageiro, devemos cuidar, porque é templo do Espírito Santo, foi Deus que nos deu. Né? Devemos cuidar do espírito, alma e corpo. Devemos cuidar. Pensando que é só o corpo que fica doente, a alma também, muitas pessoas enfrentam problema, depressão, né? Ansiedade, tantos outros problemas, tantos distúrbios. Deve cuidar, passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo, não é? Tem que cuidar. Mas não podemos deixar a vida espiritual. O que adianta eu ter um corpo saradão e doente espiritualmente? Né? Não podemos fazer isso. Então devemos ter um equilíbrio. Deus em primeiro lugar. A sua vida espiritual deve estar bem. Depois cuida do seu corpo, da sua saúde. Né? Cuide. Deve cuidar sim. Mas esse corpo físico, por mais que você cuide, ele vai deteriorando. Né? Vai perecendo. Vai, né, como diz o texto aqui, ele vai desfalecendo. Mas, olha só, ainda que o nosso corpo, que essa carcaça aqui, ele corrompa, quer dizer, fique velho, ele se acaba, como acaba mesmo, ele vai se corrompendo. Contudo, irmãos, o nosso interior, né, ele se renova dia em dia. A nossa alma não envelhece. Por mais que nós tenhamos, como eu já passei dos 50, eu posso buscar a Deus, ou às vezes eu não tenho o mesmo vigor, né? Porque o corpo vai pesando, vai cansando, a gente não tem mais a mesma força, a mesma disposição, mas eu posso ser renovado diariamente pelo Espírito Santo. Né? Eu posso estar assim com um corpo, né, até velho, um corpo até, vamos dizer assim, desgastado, porque é uma realidade, é uma dorzinha daqui, é uma dorzinha dali, né, né, tem vários probleminhas, a vista tá ruim, o ouvido vai ficando ruim, os dentes vai ficando ruim também, mas o meu interior, irmãos, ele se renova dia em dia, dia após dia, aleluia. Porque, irmãos, essa leve, olha que Paulo diz, que sofreu tanto. Porque esta nossa leve momentânea tribulação, irmãos, é leve e momentânea, produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, porque as tribulações, irmãos, nos levam mais para perto de Cristo, pelo menos é o que deveria ser. E é leve, e é momentânea. E nós vencemos porque Deus nos dá graça. O nosso interior é renovado dia após dia. O exterior vai se acabando mesmo. Devemos cuidar sim, mais, por mais que cuidamos, ela não vai permanecer para sempre. Ele vai, né, se desgastando, vai ficando velho, a nosso corpo exterior, podemos cuidar, devemos cuidar, mas, como eu disse aqui, o nosso interior ele não se envelhece. Por isso que precisamos estar cada dia, irmãos, né, em comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, buscando um relacionamento íntimo com o Senhor.
Olha só, não atentando, irmãos, nós nas coisas que se veem, mas as que se não vê. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós vivemos pela fé. Temos promessa, irmãos. Novos céus e nova terra, você tem visto? Não, mas tem promessa. E nós estamos firmes nessa promessa. Esse nosso corpo agora que está deteriorando, se Jesus não vier logo, nós vamos para o buraco, vamos para a sepultura. Ninguém escapa. E não precisamos temer, porque aquele que prometeu nos ressuscitar é fiel. E ele provou que tem poder sobre a morte, ressuscitando a Lázaro, ressuscitando aquela filho da viúva de Naim, ressuscitando a filha de Jairo, e ele mesmo ressuscitando. Então ele tem poder, sobre a morte. Ele já provou. E como ele ressuscitou, também temos promessa que vamos ressuscitar. Aí sim, vamos ressuscitar com um corpo glorioso. Aí não vai ter esse problema que nós temos hoje. Aí o corpo que nós vamos ter, ele não tem mais doença, ele não tem mais pessoas aleijadas, ele não tem mais problemas físicos, nem mentais, nem espirituais. Vamos ser perfeitos, como éramos no princípio. Por causa do pecado entrou, todos os problemas, tanto os físicos, emocionais. Por causa do pecado, criança nasce com problemas. Tem pessoas que nascem até mesmo sem cérebro, pessoas nascem em uma emendada. Isso tudo é por causa do pecado, irmãos. No princípio não era assim. Mas o pecado trouxe tudo isso. Mas nós não precisamos preocupar, porque nós não vivemos, irmãos, por vista, mas por fé. Esse mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, que ressuscitou a ele mesmo, que o próprio Deus ressuscitou ele sendo Deus, ele vai nos ressuscitar. Aí vamos receber um corpo que não tem mais dor. Você que sente dor aí, você que tem problema nos ossos, você que não consegue andar, você que talvez que está numa cadeira de roda, numa cama, há muitos anos, irmão, você vai ressuscitar e você vai andar. Você vai correr, você vai saltar. Você não vai ficar preso nesta cama como você está nessa vida. É promessa de Deus. Você vai ser livre das enfermidades. Mas enquanto estamos aqui, devemos cuidar sim do corpo. Não estou aqui dizendo para cuidar só do espírito, devemos cuidar do espiritual, da nossa parte também material, a alma, espírito, devemos cuidar. Mas não podemos inverter valores, não podemos inverter prioridades, como eu disse. Hoje a igreja está cheia de jovens do corpo sarado, perfeito, mas a alma doente, E aí? Então precisamos ter um equilíbrio. Cuida da vida espiritual. Cuida também da sua saúde física. Cuida também. Se pode, se tem, cuida. Senão estamos sendo negligentes. E somos templo do Espírito Santo. Mas precisamos ser sábios. Porque isso aqui tudo é temporal. Mas as coisas que nós não vemos é eterna. O céu é eterno. A salvação é eterna, é uma eternidade. Nós não vamos passar uma eternidade, porque não passa. Nós vamos estar na eternidade com Deus. As pessoas que não ouvirem a voz de Deus e se arrepender, elas estarão em uma eternidade sem Deus. Não passa. É porque muitos falam, onde você vai passar a eternidade? Não vai passar. Nós vamos viver uma eternidade, ou com Deus, ou sem Deus. A escolha é nossa. Jesus, é o Salvador da humanidade. Mas se o rejeitarmos, não tem outro meio. Posso ser uma pessoa boazinha, posso fazer boas ações como devo fazer, posso ser amigo do pastor presidente, posso ser amigo de quem for. Lá não tem isso, não tem parentesco. Deus não tem neto, Deus tem filho. Deus não tem netos.
Ah, eu sou filho do pastor fulano, então eu vou. Não, ninguém vai de carona. A salvação é pessoal. Aquelas 10 virgens, ali está um exemplo. 5 preparadas e 5 não preparadas. Quando o noivo se aproxima, escuta a voz do noivo, as que não estavam preparadas queria do azeite. Podemos simbolizar da presença do Espírito Santo das que estavam preparadas, queria para a vida delas. E as que estavam preparadas arrumou para elas. Não é porque era egoísta, porque a salvação é individual. Eu não posso transferir o Espírito Santo que eu tenho para a vida de alguém, não. A preparação é individual, eu que devo estar preparado. Ninguém pode me ajudar para ser salvo no sentido de transferir algo, uma justiça para mim, algo para mim para ser salvo, não. Nós podemos ajudar pregando, ensinando, mas eu não salvo ninguém. Nós aconselhamos, pregamos, mostramos o caminho, e a pessoa que tem que se decidir para Cristo é a pessoa, é individual. Amém? Que Deus nos ajude. Toma posse desta palavra nesta tarde. Você pode estar com seu corpo aí doente, desfalecendo dia após dia, mas mesmo que o seu exterior aí, essa carcaça que nós temos, esteja, cada dia mais ele esteja desfalecendo ou corrompendo, mas o seu interior não pode, ele não deve se corromper, mas você pode ser renovado dia após dia. O seu interior, ele é renovado dia em dia. Aleluia. Glória a Deus, através do Espírito Santo. Oremos nesta tarde desta terça-feira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos meditando nessa porção da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco diariamente. Temos aprendido na Tua Palavra, temos, meu Deus, estamos sendo ministrados pela Tua Palavra diariamente, que nós possamos pôr em prática, Pai. Como falamos aqui nesta tarde, ouvimos nesta tarde, que o nosso exterior ele pode se corromper, mas o nosso interior ele deve ser renovado dia após dia, através do Espírito Santo. Senhor, sabemos que esse nosso corpo abatido, aleluia, vai ser transformado num corpo glorioso. Vamos ser glorificados, Pai, essa é a nossa esperança. Talvez estamos vivendo a geração do arrebatamento, eu creio. Muitos de nós não vamos provar a morte física, porque o Senhor está às portas para arrebatar a igreja. Nós cremos desse jeito. Mas nós não sabemos a hora em nenhum minuto, nenhum momento. Se nós descermos à sepultura, temos a promessa que vamos ressuscitar com um corpo glorioso, um corpo igual do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Senhor, nos ajuda a cuidar da nossa alma, espírito, do nosso corpo. Nos ajuda, Pai, porque sabemos que somos templo do Espírito Santo. Sabemos que devemos cuidar do nosso corpo físico, mas sem deixar o corpo espiritual, nossa parte imaterial, de lado. Temos visto muito isso nos dias de hoje. Como já falei aqui, pessoas saradas, corpos escultural, mas a alma doente. A alma doente. Senhor, nos ajuda a sermos equilibrados. Valorizarmos, meu Deus, o reino dos céus em primeiro lugar. Colocarmos as prioridades aonde deve estar. Senhor, que nós possamos investir na nossa vida espiritual. Tempo, meu Pai. Como muitas das vezes investimos no nosso corpo físico. Muitas das vezes investimos mais no físico do que no espiritual. Senhor, nos ajuda a termos um equilíbrio. Nos ajuda a viver em conformidade à palavra. Nos ajuda, Senhor, a fazer a vontade dos céus. Pai, abençoa os nossos ouvintes nesta tarde. Dá saúde, meu Deus, física, emocional, espiritual. Visita o teu povo nesta tarde.
dando graça, dando livramento. Senhor, abençoando o teu povo, Pai, com toda sorte de bênção. Senhor, fica conosco, visita os que estão hospitalizados, visita os que estão acamados, visita os que estão numa cadeira de roda, Deus, da saúde física, da saúde emocional e espiritual, Deus. Senhor, esta é a oração que eu faço e já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoa. Toma posse desta palavra, que possamos praticar a palavra do Senhor, que Deus tem bênção para a nossa vida. Amém? Ficam todos com Deus. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar às 0 hora. Se Deus permitir, à meia-noite estaremos aqui na oração da madrugada e vocês são nossos convidados. Ficam todos com Deus. Ótima tarde e ótima noite de terça-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe.